Viva, está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Paulo Rangel, vice-presidente do PSD, é eurodeputado, é também vice-presidente do Partido Popular Europeu, a maior família política europeia, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira. Bem-vindo. Paulo Rangel, a semana antes do Ano Novo não foi propriamente fácil para o líder do PSD, Luís Montenegro, com aquela confirmação da abertura de um inquérito da Procuradoria-Geral da República sobre alegados benefícios fiscais indevidos, que estão a ser então investigados, relativo à casa de Montenegro em Espinho. Que leitura é que, como vice-presidente do PSD, faz desta abertura deste inquérito a poucos meses das eleições? Bom, em primeiro lugar, queria saudar naturalmente a Susana Martins e a Helena Pereira, desejar-lhes um bom ano e também a todos os nossos ouvintes e leitores. Deixe-me dizer que, sinceramente, eu acho que a declaração que fez o presidente do PSD, Luís Montenegro, justamente dando, enfim, uma explicação sobre este assunto, ela própria é autossuficiente e diz tudo, do meu ponto de vista, não é? Portanto, no fundo, embora obviamente é sempre algo que não é positivo que aconteça, neste caso tem a vantagem de, como há rumores e boatos, há suspeitas, eu aqui lembro-me sempre de uma coisa que diz a Agostina no livro Comum dos Mortais, que aliás é sobre Salazar, embora o desdobrem em dois personagens. Os ódios nascem mais das suspeitas que dos agravos, quer dizer, mais do que dos confrontos e das pessoas dizerem mal umas das outras, nascem das suspeitas e, portanto, dos rumores, dos boatos é que nascem realmente. Portanto, é uma coisa realmente que contamina a vida política e até a vida social e familiar, quando há boatos e rumores e suspeitas e tal. Portanto, de facto, eu acho que ele aí teve uma atitude muito positiva e que, aliás, contrasta, por exemplo, com a reação do PS, ou as reações, porque são múltiplas e de pessoas de grandes responsabilidades institucionais, que foi a dizer que, pronto, enfim, este inquérito do Ministério Público ao menos é bem-vindo porque vai permitir esclarecer as coisas. Embora isto é evidente para toda a gente que se trata de uma questão essencialmente tributária e que, aliás, é da autoridade tributária que ela no fundo, nasce. Enfim, e depois aqui há muitas confusões, enfim, até sobre as características da casa, há confusões sobre, se quiser, há confusões sobre a própria obrigação de declaração ao Tribunal Constitucional. É um inquérito que teve origem em denúncias anónimas. Há aqui é o que eu digo, são uma mão suspeitas invisível para atrapalhar a vida do líder do PSD. Eu acho que há, mas sinceramente há uma coisa que eu admirei muito na atitude de Luís Montenegro, aliás, desde o início, porque isto começou a surgir, quando houve grandes problemas com o governo, começaram a surgir estas referências e, enfim, por vários jornais daqui. Faz essa associação? Bom, estou a fazer uma associação puramente objetiva. A verdade é que aconteceu ao mesmo tempo. Pronto, é uma coincidência temporal. Bom, depois cada um interpreta como quiser. Agora, há um ponto que eu acho que é importante, é que, repare, por exemplo, de 2018 em diante, o Luís Montenegro não tinha nenhuma obrigação de declaração ao Tribunal Constitucional, não é? Nem a declaração ao Tribunal Constitucional exige aquelas coisas que, por exemplo, o Expresso dizia que exigia. Bom, nesse caso, que não é verdade. Portanto, não tem lá nenhuma rubrica para pôr essas coisas. Que, aliás, nem tinha sentido nenhum, mas, enfim, eu não vou agora entrar nos pormenores, porque isso é a minha avaliação pessoal. Eu vou dizer aquilo que eu mais admirei nesta declaração do Presidente Luís Montenegro, foi, de facto, a não vitimização. E o saudar o inquérito do Ministério Público, aguardá-lo com toda a tranquilidade, não fazer pressões para que ele decorra depressa ou devagar, ou à tarde ou à noite. Pois era isso que eu lhe ia perguntar, não, se não acha que devia haver, não, repare, até às eleições legislativas, sinceramente, uma eu acho posição. O que eu acho nesta matéria, sinceramente, é que a Justiça tem o seu tempo, fará o que entender. Acho que muitas vezes prolonga o tempo para lá daquilo que é desejável, mas não estou a referir-me sequer a este caso. Neste caso concreto, porque a questão tributária, em que os factos estão estabelecidos, não houve nada escondido, não é? Eu acho que era muito fácil até apurar se há alguma qualificação tributária que esteja mal, mas enfim. A PGR não devia ter feito o comunicado realmente depois de apurar essa factualidade que diz ser simples? Sinceramente eu não vou entrar nisso, porque eu
não tenho esta postura, e penso que o PSD também não tem, e nomeadamente o líder do PSD não teve, de estar agora a diabolizar a Procuradoria e a achar que é tudo uma conspiração, etc. Enfim, a vida é o que é. E, portanto, as pessoas que estão na vida pública sujeitam-se, enfim, eu também posso dizê-lo a vários títulos, sujeitam-se de facto, enfim, a um escrutínio que por vezes é fortemente injusto, penaliza muitas famílias, mas enfim, faz parte da vida e portanto, eu acho que nós não devemos vitimizar-nos e, essencialmente, não devemos pôr pressões sobre a justiça. Isso é que eu acho que é um erro muito grave. Infelizmente, o Primeiro-Ministro fê-lo, o Presidente da Assembleia da República ainda mais gravemente, e isso eu acho que é mau. Sinceramente, é mau para o sistema, é mau para a democracia, é mau para a independência do Poder Judicial, lança de facto um clima que é um clima negativo, mas enfim, cada um atua como entende e, portanto, acho que aqui é uma diferença de atitude que revela claramente uma maneira diferente de estar na vida política e na vida institucional. O líder do Chega dizia que Luís Montenegro tem que dar uma explicação cabal sobre o que está em causa no inquérito, inclusivamente mostrar os documentos. Como é que responde a isso? Luís Montenegro disse que não ia mostrar nada e ia entregar ao Ministério Público. Tenham paciência, quer dizer, sinceramente, eu acho que uma comunicação social responsável não devia dar palco a esse tipo de populismo. Sinceramente. Bom, portanto, é o que eu acho, e digo aqui com toda a sinceridade, quer dizer, nem compreendo como é que me fazem esta pergunta, sinceramente, porque acho que a pergunta em si, ela própria, revela já, de alguma maneira, alguma cumplicidade com esse populismo, quer dizer, é evidente que as vidas das pessoas não têm, especialmente os seus detalhes, não têm que estar na comunicação social. Mas eu estou a falar de documentos que Luís Montenegro citou na conferência de imprensa. Está bem, mas que cita, mas que são para a justiça, não é? Não são para agora o público todo desatar a ver qual é o preço de uma torneira. Não era benéfico, a seu ver, então? Não é questão de benéfico, é uma questão de princípio. É uma questão de princípio. E repare, eu acho que a comunicação social também tem de ter princípios. E tem de ter princípios. E faz parte deles também esses. Não é? Mas a verdade é que Luís Montenegro arrisca-se a passar a campanha eleitoral a ser confrontado com esta questão. Eu acho que não se arrisca nada, porque eu acho que ele já deu todos os esclarecimentos que tinha a dar, já mostrou toda a sua disponibilidade para colaborar e acho que esta questão nem sequer tem nenhum problema. Portanto, como verão, mais tarde. E é bom que se esclareça. Pronto, ponto final. Agora, sinceramente, se nós próprios vamos aqui nesta entrevista estar a entrar nisso, estamos a fazer o jogo do populismo. Não, mas se é esse o jogo que a comunicação social portuguesa responsável quer fazer, falo-emos. Mas isto tem que ser dito também. Não vamos agora entrar num populismo justicialista, não é? E fazer o jogo daqueles que querem atacar a democracia. Isso é que eu acho que nós não devemos fazer. E atacar o PSD? Não, atacar o PSD, ou o PS, ou o CDS, ou o PP, ou quem seja, ou o Bloco de Esquerda. Quer dizer, sinceramente, eu aqui estou a falar em nome de princípios, que são aqueles em que eu acredito e em que o PSD e o seu líder, felizmente, também acredita. E, portanto, ponto final. Quer dizer, sinceramente, isso é andar para a frente. Não há nenhum esclarecimento mais a dar para além daqueles que foram dados. Depois, com a Justiça, se ela fizer perguntas, há que colaborar e disponibilizar todos os elementos. Ponto final. O PSD entende que o mandato da Procuradora-Geral da República deve ser único, como defendeu no passado o Presidente e o Primeiro-Ministro? Repare, sinceramente, essa é uma questão que eu até já falei sobre isso muito recentemente no programa Justiça Cega do Observador, que até acho que foi para o ar nesta semana. Quer dizer, eu não vejo nisso uma vantagem especial, mas também não vejo nenhum problema. Isso só implica uma revisão constitucional. Ponto final. Portanto, não vejo nisso nenhum problema. Não é, aliás, o único caso. Os juízes do Tribunal Constitucional também têm um mandato único, não é? Pronto. E também era renovável, passou a ser único para certa altura, porque se acha que isso reforça a independência dos titulares. Bom, pronto. Não vejo nisso nenhum problema. Portanto, não me parece uma questão essencial, se quer que lhe diga, no caso do Procurador-Geral da República, justamente porque ele tem responsabilidades por ser nomeado politicamente pelo Primeiro-Ministro e proposta do Primeiro-Ministro e nomeação do Presidente da República, mas, efetivamente, se entender que deve ser único, penso que o PSD estará totalmente disponível para isso. Penso eu, enfim, não debatemos ainda esse tema e não julgo que ele seja uma questão essencial, se quer que lhe diga,
para os problemas que os portugueses têm agora, que é uma coisa que eu estava a contar ter nesta entrevista, era falar sobre os problemas dos portugueses, sobre a educação, sobre a saúde, sobre a habitação. Já lá vamos. Pois, esperemos que sim. Olha, há outro inquérito que o PSD também não tem querido dar muita atenção, que é o do caso das gêmeas luso-brasileiras, que terão recebido um tratamento de favor em Santa Maria, que envolve o Presidente. O que lhe pergunto é se acha que este caso tirou a autoridade política a Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que não tirou nenhuma. Já falei sobre isso várias vezes. Acho que é de uma injustiça atroz. Quem conhece o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ele tem uma carreira política que fala por si. Aliás, há uma pessoa que até tem discordado e criticado muito o Presidente e que faz sempre questão de dizer isso, que é o Dr. José Miguel Achourice. Eu que também o conheço, sei que no plano, se quiser, das influências ou no plano financeiro, a vida de Marcelo Rebelo de Sousa é uma referência para todo e qualquer pessoa que esteja na vida pública. E, portanto, sinceramente, estar a tentar agora diminuí-lo por isto ou por aquilo, acho que não faz sentido. É evidente que há aqui uma questão com o seu familiar muito próximo, o seu filho, portanto, e isso, obviamente, que é uma coisa que é embaraçante para os próprios e há de ser dilacerante do ponto de vista humano e psicológico e familiar. Todos nós temos família, sabemos que é assim. Pronto, mas... não está minimamente beliscado. Não, eu acho que não está, a sua autoridade institucional e política não está. Depois, a imagem pública, bom, ela varia, é volátil, não é? Portanto, a opinião pública é muito volátil, nos períodos está mais para cima, nos períodos está mais para baixo, enfim, pronto. Agora, isso não diminui, em nenhum caso, a sua capacidade de manobra, e se alguém quis diminuir, penso que não vai conseguir, porque, enfim, a experiência política... e o prestígio, e eu diria essa honestidade pessoal profunda, o seu compromisso profundo com valores do Presidente da República é de tal ordem que não é afectável por esse tipo de coisas. Agora, obviamente que do ponto de vista pessoal, imagino que seja uma situação dolorosa e difícil. E nisso até também estamos solidários com ele, pois com certeza todas as pessoas que têm vida pública sabem que as nossas famílias nos afetam muito e também sofrem muito e também nos fazem sofrer por vezes. Portanto, é uma dimensão que não tem que vir para público, é das tais. É como eu digo, porque há coisas que não têm que estar na comunicação social, o que não quer dizer que, se for necessária uma explicação, não se tenha que dar a quem de direito. Mas não é a todos e diante de todos numa espécie de pornografia geral sobre a vida pública. Isso eu acho que é uma coisa que, sinceramente, nos devemos abster disso e devemos fazer isso em nome também da defesa da democracia e dos princípios, digamos, de respeito pelos direitos de todos. Ter uma instituição como a Presidência da República e um governo envolvido neste tipo de crises ligadas a casos judiciais é levar o país a uma espécie de pântano? Não, sinceramente, eu acho que há coisas que são totalmente diferentes. A crise do governo tem uma dimensão grave, do meu ponto de vista, tão grave que o Primeiro-Ministro entendeu apresentar a admissão. Nem tinha outra alternativa, como é evidente, quer dizer, encontrando 75.800 euros no gabinete do chefe de gabinete, um chefe de gabinete que ele próprio já não era uma pessoa idónea quando foi nomeado, e António Costa não é uma pessoa que seja um político inexperiente, é ministro desde 95, foi presidente da Câmara de Lisboa. Não era uma pessoa idónea porque... Não, porque havia já suspeitas sobre ele. Aliás, houve muitos artigos até documentadores, quando Vítor Scária foi designado chefe de gabinete, que punham em causa, digamos, essa escolha. Mas eu falo, por exemplo, da Lacerda Machado. Quer dizer, alguém acha normal, desculpem, que um amigo íntimo seja nomeado para conselheiro especial do Primeiro-Ministro, que depois não é remunerado e seja remunerado, mas vamos cá ver, isto não, de acordo com a ética republicana, não é positivo, como não era positivo ter o marido e a mulher, os dois ministros, os dois irmãos, quer dizer, o pai e a filha, ao mesmo tempo no mesmo governo, quer dizer, tenham paciência, isto na Europa não acontece. E, portanto, essa figura de António Costa ser o grande defensor da ética republicana, sinceramente não me parece que corresponda exatamente à verdade, porque nós vemos um conjunto de procedimentos que, se fosse outro Primeiro-Ministro, seria criticado de outra maneira. E ele é que gozou de uma tolerância, digamos, da comunicação social bastante grande. Pronto, ainda goza, aliás. Mas, quer dizer, isto para dizer que há aqui, eu não estou a dizer com isto que sejam crimes de morte, não é isso que eu estou a dizer que há uma responsabilidade pelas escolhas que se fazem.
e alguém que tem uma maioria absoluta, escolhe um governo em que há 13 demissões, todas elas relacionadas com polémicas, sem dúvida, uns casos verdadeiramente graves, outros, porventura, incidentes, enfim, pode acontecer a qualquer primeiro-ministro, como sempre aconteceu, que haja um problema com o ministro, até porque não está envolvido em nada, mas é uma questão, uma controvérsia, uma polémica que leva à sua demissão. Haver 13 demissões num ano com maioria absoluta, isso não é normal. Peço desculpa, quer dizer, e isto é um facto objetivo. E, portanto, é isso que leva à demissão do governo. É o facto de haver uma situação grave no coração, em qualquer país da Europa. Eu sei do que falo, porque, aliás, conheço, diria, grande parte dos primeiros-ministros da Europa. Sei muito bem do que falo. Um caso igual a este levaria à demissão do primeiro-ministro, ponto final. Isso não vale a pena. Que o governo Portanto, agora não tem nada a ver com parágrafos ou meios parágrafos, toda a gente sabe disso, não é? Pois, acha que o governo está a empurrar para Marcelo Rebelo de Sousa? Ainda Carlos César falou nisso na reação à mensagem de ano novo do Presidente. Sim, isso eu acho uma coisa inqualificável. Mas isso o quê? Acha que não, essa tentativa o de PS transferir a responsabilidade para o Primeiro-Ministro não é o PS, é António Costa. Para o Presidente. Para o Presidente, não é? Pronto. Para o Presidente da República. Isso era... António Costa tem feito isso. Aliás, fez logo. Ele fez um primeiro... Se recordam, houve o Conselho de Estado e depois houve um comício à porta do Largo do Rato com ataque ao Presidente da República. Aliás, incompreensível. O Presidente da República deu, por exemplo, um prazo que eu acho absolutamente excessivo para as eleições. Aliás, referindo um precedente, que era o precedente de 2002, que não era verdade, porque a crise deu-se no dia 16 de dezembro de 2001, com a demissão de António Guterres, e as eleições foram no início de março. Portanto, não era de 7 de novembro. Portanto, aqui há mais um mês. Portanto, até deu condições para, no fundo, o Partido Socialista se poder, digamos, refazer, como aliás está a fazer, pronto, com o seu processo interno, que até foi um processo interessante, enfim, pronto, e agora vai ter o seu congresso e tudo isso é normal. Pronto, portanto, tudo está bem. Mas houve uma catilinária, e depois de várias pessoas, não é? Pronto, com uma solução que, obviamente, nós sabemos que não era uma solução praticável, que era Mário Centeno ser primeiro-ministro, com mudanças no PS, não é? Agora vêm dizer uma coisa que nunca disseram. Ouvi agora alguém, enfim, que é uma espécie de fonte de São Bento, que é o Luís Paixão Martins, que veio dizer, não, mas Costa manter-se-ia secretário-geral, mas isso nunca foi dito na altura. Na altura até disse que ia sair de secretário-geral. Portanto, imaginem que era um secretário-geral novo, com um primeiro-ministro naquelas condições, que não tinha sido legitimado pelas urnas, com um governo que saiu por aquelas razões, não foi por outras. Portanto, estamos perante uma situação, para além de que, quando o Primeiro-Ministro se demite, sabe perfeitamente que o Presidente da República, no âmbito daquilo que são as suas prerrogativas, tinha dito sempre que, se o Primeiro-Ministro saísse, isso levaria à dissolução da Assembleia da República. Acha que a solução Mário Centeno era uma fantasia? Não, a solução Mário Centeno é uma solução justamente para criar este pretexto. Um pretexto de conflitualidade, porque não era uma solução trabalhável. Não é? Pronto, não era. E essa conflitualidade tem-se mantido, se eu ver? Tem-se mantido, eu penso que é negativo, mas isso deve-se ao Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro ainda disse, esta semana, uma coisa, lá no metro, que constitucionalmente é errada. O Governo está demitido. Demitiu-se. E essa demissão foi aceita no final de novembro. Ponto final. A partir desse momento tem que ter recato. Não é a partir da convocação das atas das eleições, mas essa doutrina é uma doutrina nova. Um governo demitido é um governo de gestão. Não pode fazer tudo o que lhe apetece, nem pode atuar como se fosse um governo em plenitude de funções. E, portanto, o Primeiro-Ministro não está a fazer isso. Está a fazer uma campanha socialista ou uma campanha para os seus próprios intentos políticos futuros. Parece-me que é mais isso, porque ele, ao mesmo tempo, faz sombra a Pedro Nuno Santos, claramente. Portanto, temos aqui uma liderança bicéfala, em que não se percebe bem quem é que realmente lidera o PS. E, portanto, há aqui um problema também que eu acho que se vai pôr também durante este período pré-eleitoral, mas, sinceramente, eu acho que constitucionalmente ele não tem razão nenhuma e não houve também não vi nenhum comentador, nem nenhum jornalista, que são sempre tão escrutinadores, virem dizer, mas como é que o Presidente da República está a dizer isso se ele é um governo de missionário? Um governo de missionário não pode andar a fazer aquilo que faz um governo em plenitude de funções. Ponto final, isso é o que é que, por exemplo, António Costa está a fazer e não devia fazer? Não digo este tipo de campanha. A campanha... viu os tweets do Ano Novo. O Primeiro-Ministro falou mais no dia do Ano Novo que durante 2 ou 3 meses. Aliás, ele até parece que está mais ativo depois de ser demitido do que antes. Antes, se ele tivesse sido tão diligente, às tantas não tinha tido demissão. Tinha tomado decisões de outra forma. Tinha, por exemplo, promovido a demissão do Ministro Galamba quando o Presidente da República o instou a fazê-lo. E não fez, abrindo um conflito institucional, não sei para quê. Quando era uma evidência que aquilo era um ato que teria que levar à demissão.
Teria sido bom para todos. O Presidente da República estava a ajudar o Primeiro-Ministro, ao contrário do que as pessoas pensam. E ele não aceitou isso. Portanto, o Primeiro-Ministro António Costa foi um fator de instabilidade sistemática e continua a ser. Agora que devia dar espaço a Pedro Nuno Santos e recato pelo apresentar, está constantemente a intervir. Portanto, está a ser um fator de instabilidade. Portanto, enfim, e o socialismo é hoje um fator de instabilidade, não há dúvida nenhuma, pois um partido que tem maioria absoluta e que a desperdiça desta maneira, evidentemente que não pode querer agora que os portugueses que voltem a confiar nele como um partido para a estabilidade. Isso Falando é evidente. de António Costa, o PSD já respondeu a António Costa sobre se concorda com o lançamento do concurso para o primeiro troço do TGV agora em janeiro? Não, o PSD ainda não respondeu e responderá a seu tempo, mas ainda não respondeu. E quer-nos dizer se vê com bons olhos que um governo de gestão faça isso? O ideal, no caso de um governo de gestão, repare, António Costa teve 8 anos para lançar o TGV. Vamos aqui também, portanto, lembrou-se de lançar o TGV na última reunião do Conselho de Ministros. Mas acham isto normal? Vamos cá ver. Quer dizer, isto também temos que... É que há coisas que eu sinceramente nem sei como é que ainda são objeto de alguma controvérsia. Há aqui um argumento do Primeiro-Ministro demissionário de que se Portugal não avançar agora, que perde 750 milhões de euros. Está bem, mas vamos cá ver. Mas porquê é que ele não avançou antes? Esta é que é a questão. Mas Portugal perde ou não? Há esse risco? Isso é uma coisa que não é clara. Esse é pois, o ponto. É esse o ponto. Pronto, porque, a seu ver, portanto, agora, eu sinceramente já disse que isso é uma matéria que o PSD analisará e tratará, e será tratada com o Primeiro-Ministro. Não será tratada na praça pública, porque ela foi tratada com o líder do PSD, não foi na praça pública. Pronto. E, portanto, agora o Primeiro-Ministro vem trazê-la para a praça pública, porque é o que eu digo, o Primeiro-Ministro transformou-se. De repente tornou-se uma pessoa loquaz, que fala todos os dias, intervém todos os dias, faz inaugurações todos os dias, faz visitas todos os dias, lança tweets todos os dias. Mas o que é isto? Repare, nós estamos onde? É sinceramente um Primeiro-Ministro missionário. Sinceramente, quer dizer, vamos pôr as coisas... Mas eu sinceramente acho que António Costa, é passado. Pode ser futuro para outras coisas, mas para governo e para eleições legislativas é passado. E como é passado, nós vamos discutir o futuro. É nisso que o PSD se quer concentrar. E, portanto, a discussão será, com certeza, com o Partido Socialista e com Pedro Nuno Santos, sem dúvida alguma. Esse é que é o titular legítimo, não é António Costa. Portanto, não vamos estar aqui a falar de António Costa o tempo todo. E o que é que o PSD então vai fazer ao TGV? Eu já lhe disse que essa matéria será tratada no recato que tem de ser tratada com quem de direito, no momento certo. E, portanto, com certeza que será tratada. Agora, há um ponto que eu vou dizer aqui. Não venham agora pôr a pressão toda sobre o PSD quando António Costa foi Primeiro-Ministro, teve até uma maioria absoluta ainda por cima, no final, e 8 anos, e ele não lançou o TGV porquê? Não construiu o aeroporto porquê? Agora é que ele tem que fazer tudo nos últimos 2 meses, já depois de estar demitido. Mas isto é normal. Por amor de Deus, quer dizer, vamos ser razoáveis. Os portugueses sabem muito bem que António Costa está lá há 8 anos. Há muita coisa que ele podia ter feito e não fez nada. Olha, nos primeiros 3 anos do governo da Geringonça, as infraestruturas fizeram 0. O Ministério das Infraestruturas não serviu para nada. Ora, esse é que era o tempo de parar estas coisas. Portanto, sinceramente, há coisas que eu nem entendo. Como é que nós podemos estar aqui? De repente o PSD é que é responsável por 8 anos de inércia e de inação de António Costa. Chegou-lhe o fogo agora. Mas que é isto? Em relação, por exemplo, a outra área da saúde, o PSD vai manter esta direção executiva do SNS, ou seja, a Fernando Araújo, ou tenciona acabar com ela? Susana Martins, as decisões que o próximo governo tomar, e será, estou absolutamente confiante, um governo do PSD, elas serão tomadas nessa altura. Há uma coisa que nós temos que ver quanto à saúde. A saúde é qual é o caos que está instalado. As notícias do último mês e meio, 2 meses, desde o início de novembro, são absolutamente alarmantes. O que está a passar agora é insustentável. É importante perceber e apurar a responsabilidade de quem é que esteve no governo 8 anos a destruir o Serviço Nacional de Saúde. A destruir sistematicamente. Também não é com soluções de última hora que vem agora cobrir a sua inação, a sua falta de capacidade de gestão e de reforma durante estes anos todos. Vamos dar aqui exemplo concreto. Quem é que destruiu a parceria público-privada do Hospital de Braga, que era um hospital com melhores referências no país?
e que hoje está no caos. Mas qual é o objetivo disto? Eu dou-lhe um exemplo até agora muito importante, que está a passar despercebido e que este ministro Manuel Pizarro tem de explicar. Porquê é que agora nos medicamentos desaparece o preço dos medicamentos, nas embalagens? E porquê que acha que isso acontece? Não, eu acho que isso obviamente é para fazer aumentos encapotados, sem que as pessoas se apercebam deles. E há uma grande vitória que foi conseguida em 2012, 2013 pelo Ministro da Saúde, Paulo Macedo, hoje Presidente da Caixa Geral de Depósitos, que foi uma baixa muito importante do preço dos medicamentos. Muito importante na altura. E com a adoção de genéricos também, da política de genéricos. Exatamente, não só com uma renegociação com todas as farmacêuticas, porque havia um problema que havia dívidas muito grandes do Estado às farmacêuticas, em contrapartida, com Portugal e com a Grécia faziam esse jogo, que era aumentavam os preços, não é? Aumentavam os preços para, no fundo, se financiarem, porque diziam, bom, vocês não pagam a tempo, nós tem aqui uma espécie de custo adicional, isso permite que vocês tenham uma dívida que se vai arrastando. Bom, isso foi solucionado na altura, também isso tem a ver com a intervenção da Troika, com certeza, foi solucionado e nós passamos a ter uma política de preço do medicamento muito mais, diria eu, transparente. E agora vamos, também uma coisa aprovada à socapa à última da hora. A quem é que interessa a pagar o preço das embalagens de medicamentos? A quem? E esta direção executiva do SNS também é uma solução de última hora tomada? Não, é uma solução, repara, é uma solução tomada, como sabe, ainda por Marta Temido. Ainda por Marta Temido, mas já no último governo de António Costa. Portanto, os problemas do Serviço Nacional de Saúde não vinham daí, não é? Mas resultam claramente das políticas de Marta Temido. Marta Temido é a grande defensora da Lei de Base da Saúde, que acaba com a ideia da complementaridade, da ligação. Depois, se nós temos capacidade instalada no setor social, nomeadamente com as misericórdias, por exemplo, do país inteiro, temos no setor privado. E isso pode ser usado em benefício de todos, sem mais custos, ou com custos iguais. Por que não? E isto não é privatização nenhuma da saúde, porque quem está a destruir o Serviço Nacional de Saúde é o Partido Socialista. Foi quem, aliás, eu devo dizer, já destruiu em grande parte, já desmantelou uma parte importante. E desmantelou, desde logo, é fácil. Olhe para os seguros privados de saúde. Praticamente hoje metade da população portuguesa tem um seguro privado, que era uma coisa que não acontecia antes. Porquê? Porque não confia no Serviço Nacional de Saúde. Foi empurrada para essa solução. Isto se contarmos com a DSE, enfim, para ser mais claro e rigoroso também, porque isso também é um sistema privado, apesar de tudo, mas é diferente. Mas, quer dizer, os dois juntos davam quase 5 milhões de portuguesas. Portanto, sinceramente, nós estamos a falar de transformações. Portanto, há aqui uma responsabilidade. E Pedro Nuno Santos era o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares do governo da Geringonça e ministro nos governos todos de António Costa, nos outros dois. E, portanto, ele é responsável também por isto. Pedro Nuno Santos era também o Ministro das Infraestruturas quando, soube-se agora, a par pública adquiriu, por ordem do Governo, ações do CTT entre 2020 e 2021. Que leitura é que faz disto? Eu aí, a leitura principal que faço é, antes da leitura ideológica, é a falta de transparência. E isso é muito grave. Repare, isto é uma constante de Pedro Nuno Santos. Já com a indemnização na TAP também era um segredo. Agora há outro negócio secreto numa área que era tutelada por ele. Que não é propriamente ilegal, não é? Repare, eu nem sequer estou a dizer. Repare, eu podia concordar ou discordar de se renacionalizar o CTT. Pronto. Ou eu ou o PSD. Podíamos discordar completamente, ou podíamos até concordar, não interessa. Isso tem que ser enunciado e tem que ser debatido. Não é? Não pode haver um movimento nesse sentido... sem que isso seja transparente. Esta é que é a questão. Portanto, a questão principal para mim... Depois há outra questão que é a seguinte. Nós já percebemos que com Pedro Nuno Santos o PS de Mário Soares desapareceu. Ele já estava, enfim, a ser ofuscado desde o tempo da Geringonça, mas agora desaparece de vez. Agora estamos num PS, outra vez, com vontade de coletivizar a economia. Pronto. Ou pelo menos parcialmente. Ou pelo menos ter uma intervenção do Estado muito mais forte. Pronto. Talvez para não usar um termo tão, digamos... Não está a coletivizar, não está a exagerar? Então, é o que eu digo. Então, à esquerda. Por isso eu disse, vamos, uma intervenção do Estado maior. Estou a corrigir, enfim. Agora, o ponto é este. É claramente muito mais à esquerda. E não tem a ver com o PS de Mário Soares,
que tinha realmente linhas vermelhas quanto a esse tipo de movimentos. Portanto, vê esta moderação de Pedro Nuno Santos como uma encenação? repare, eu acho que é um oportunismo de última hora e até acho que às tantas não vai beneficiar, porque soa falso, não é? Não pode uma pessoa andar toda a vida a pregar uma doutrina altamente esquerdista dentro do PS e de repente aparecer como uma espécie de Tony Blair dos novos tempos, quer dizer, sinceramente, portanto, há aqui de facto uma tentativa de reconstrução que não vai funcionar, enfim, mas enfim, eu volto a dizer, aqui o ponto, que era o CTT, é a falta de transparência. Eu não posso aceitar como Primeiro-Ministro alguém que, em várias decisões que teve de tomar, não teve a transparência com o público. E, nomeadamente, em decisões muito relevantes. Portanto, se havia uma tentativa ou um início de reversão daquela privatização, eu não estou sequer a opor-me a isso, embora acho que, porventura, podemos discutir se era bom ou se era mau. Não é isso. Imaginemos, era legítimo poder ter essa opção. É legítimo. Podemos discordar dela completamente, ser a tal, eu diria, no fundo, tentativa de pôr o Estado mais e mais em tudo, que eu acho que é negativo, mas pronto, podemos discutir isso, é um assunto para discutir. Agora, o que nós não podemos fazer é às escondidas. Isto é como uma indemnização secreta da Presidente da TAP, que depois se descobre, depois ele não se lembrava. Quer dizer, como é que pode ser? Repare, como é que um Ministro das Infraestruturas, que esteve meses para escolher uma nova Presidente para a TAP e fez um concurso internacional e deu aquilo muita importância, não sabia, não se lembrava que lhe tinha pago 500 mil euros de indemnização para ela se despedir. Quer dizer, isto tenham paciência, mas isto não acontece. Dr. Paulo Rangel, pegando na sua expressão não vai funcionar, o que também não está parece não estar a funcionar é o PSD descolar nas sondagens. Há sondagens que dão mesmo o PS na frente. Não era de esperar que o PSD, nesta altura, a tão pouco tempo para as eleições de março, desse outros sinais? Olha, eu sinceramente, o PSD não descolar nas sondagens é uma coisa que me preocupa muito. Se não descolar nas eleições é que me preocupa bastante. Exato. Portanto, isso é a primeira coisa. Depois, sinceramente, as sondagens indicam um número de indecisos muito grande. E que isso eu até acho que corresponde a uma verdade empírica. Empírica, digo eu, na minha experiência, falando com muitas pessoas, vejo que as pessoas estão... Enfim, as pessoas ficaram bastante perplexas com a forma como o PS, António Costa e os seus ministros deixaram evaporar e apodrecer uma maioria absoluta que foi dada para eles governarem 4 anos, não para este tipo de instabilidade constante, não é? E, portanto, isso é evidente. E, portanto, estão um pouco ainda atordoados, diria eu. Pronto. Mas já agora... já passou mais de um mês, para as pessoas certo. deixarem de estar atordoadas. Não, mas quer dizer, agora, justamente porque, eu já me tinha referido a isto, o prazo para as eleições é muito dilatado, só agora que as pessoas vão começar a pensar, e também agora o PS finalmente terá o seu líder devidamente entronizado. Esperemos que António Costa não continue a fazer sombra. Ele disse que pelo menos até o dia 15 de janeiro vai fazer, portanto, enfim... Mas está em funções tutela, até ao final de março, pelo menos, não é? Em funções de gestão, de missionário e já não secretário-geral do PS. Portanto, está numa posição que devia exigir recato. Mas acha que António Costa, nesta posição mais ativa, será... o empecilho ou uma ajuda para Pedro Nuno Santos? Eu não vou fazer análise política. Para mim, para os eleitores, é que tem que haver uma clareza quem é o líder do PS. Porque senão, o que vai acontecer é que Pedro Nuno Santos vai ser um tigre de papel. Ele já era um pouco tigre de papel. Porque, na verdade, diz que faz, mas ele nunca fez nada. Ele foi Ministro das Infraestruturas, não aconteceu nada com a TGV, não aconteceu nada com o aeroporto, não aconteceu nada com... A única coisa que aconteceu com o aeroporto foi ele decidir sozinho numa manhã, que não sei se era de nevoeiro, se era soalheira, e depois recuar, não é? Ser desautorizado justamente por António Costa. Portanto, foi o que aconteceu. Portanto, sinceramente, nós temos que perceber quem é o líder do PS. Porque não é claro, neste momento não é claro. Se um estrangeiro... que não conhecesse a política portuguesa, viesse agora ler os nossos jornais e ver os nossos telejornais e ir às redes sociais, jogava que António Costa, que era o líder do PS, era o candidato às eleições. Não jogava que era Pedro Nuno Santos. Portanto, sinceramente, vamos pôr os pontos nos is. É o desafio que eu faço ao PS. Portanto, eu não vou fazer análise, o que é bom, o que é mau, se favorece, se desfavorece. O PS tem que esclarecer quem é o seu líder. É António Costa ou é Pedro Nuno Santos? Ou é uma semana António Costa e outra Pedro Nuno Santos em alternativa. Portanto, um sistema em que há uma alternância.
Nós temos que perceber isso. Porque isto também te retira a confiança por completa no PS, não é? Porque eu acho que o PS, e sinceramente acho mesmo que os eleitores vão decidir por aí, o PS não merece a confiança. Não merece porque não honrou aquela maioria absoluta que lhe foi atribuída. Não honrou. Não foi capaz. Para mim, eu digo até com grande surpresa, uma pessoa com a experiência e com a inteligência e com a capacidade de António Costa, como é que ele deixou chegar a este ponto de degradação. É extraordinário, para mim é uma surpresa, enfim, pronto. É realmente surpreendente. Por isso percebo a perplexidade dos cidadãos portugueses. Mas o que digo é, agora tem que se decidir quem é que é o líder do PS, porque até agora parece que há dois. Não é? E até, enfim, com aquela aliança com o José Luís Carneiro, não sei se há três. Portanto, ou pelo menos é um triunvirato, enfim, são soluções romanas. Portanto, sinceramente, eu acho que é preciso nós, o PS, organizar-se, porque nós queremos ter uma competição eleitoral justa com o PS. Sobre o PSD, concorda que Luís Montenegro se demita se a direita for maioritária na Assembleia, mas o PSD fica em segundo lugar? Olha, portanto, ele não é que se demite, não é? O que ele disse foi que não será primeiro-ministro, que é uma coisa diferente. Não formará governo, ele próprio, pronto. O que eu lhe digo a esse respeito é, essa foi a decisão que Luís Montenegro desde o início tomou. Foi um compromisso que ele assumiu. Enfim, pode-se concordar, discordar, mas foi um compromisso que ele assumiu. E assumiu por duas razões. Pois, mas foi isso que eu lhe perguntei, se concordava. Pronto, eu como constitucionalista sempre tive a opinião de que nós podemos ter várias soluções diferentes, essa seria uma. A partir do momento em que esta legitimidade política, esta escolha política de Luís Montenegro, nós estamos com ele nessa escolha política, portanto, estamos ao seu lado. Não interessa agora quais são as nossas opiniões, por exemplo, como constitucionalista, tenho escritos sobre esta matéria, até no sentido de considerar legítima, aliás, sempre considero legítima constitucionalmente, isso toda a gente considera, também no PSD. O problema é a legitimidade política. O que diz Luís Montenegro, e bem, é os portugueses devem ter a possibilidade de escolher o rosto do primeiro-ministro. Pronto. E, portanto, ele acha que, havendo eleições, que deve ganhar as eleições. Isto também tem um aspecto importante, porque isto é também um sinal para os votantes do centro-direita, os votantes moderados, que podem estar aliciados pela Iniciativa Liberal ou pelo Chega, perceberem perfeitamente que o PSD só vai liderar o governo se ganhar as eleições. E que é importante reforçar, neste momento nem é o PSD, é a AD. A AD original, com PPM e tudo. Portanto, é isto que vai. Portanto, esse é o ponto. E a decisão é irrevogável, não é? Não, temos depois, num pós-eleições, um repensar desta decisão. Não estou a ver isso. Portanto, conhecendo Luís Montenegro, não estou a ver isso. Mas acha isso crível que, ficando em segundo lugar, o PSD, o líder do partido, continue como presidente do partido e não haja uma disputa de liderança? Helena, eu vou-lhe dizer uma coisa que, sinceramente, é mesmo aquilo. Aliás, eu sempre fiz isso, até quando fui candidato a órgãos internos ou quando fui candidato a eleições, etc., europeias e outras. E que vou dizer o seguinte: eu não vou entrar na coisa dos cenários pós. O dia seguinte é para se debater no dia seguinte, com os resultados em cima da mesa. Não é para estarmos agora a fazer especulações. O que eu quero dizer é o seguinte: o PSD tem a sua doutrina muito clara. Se ganhar as eleições, Luís Montenegro será primeiro-ministro, formará governo, e só se coligará com o CDS, neste caso, porque já vai coligado pré-eleitoralmente com a AD, pronto, com o PPM, que também está integrado, com os independentes que fazem parte dessa plataforma e, portanto, com este corpo, com a Iniciativa Liberal. Isto é clareza. Eu do PS não vi clareza nenhuma. O PS não diz com quem forma governo, com quem não forma governo, nada. O PS nem sequer diz se não conviverá com uma abstenção do Chega, que é uma coisa curiosa. Portanto, o PS está, mais uma vez, na opacidade. Portanto, a política de alianças do PSD é clara. É essa que se propõe aos eleitores. E, portanto, não vamos agora... Repare, eu ainda gostava de falar das soluções que o PSD tem. Não é? Porque isso é que é o debate. Repare, nós não podemos estar 2 meses a discutir cenários. Isso pode ser muito interessante. As pessoas perceberem porque durante 6 meses não pode haver novas eleições e, portanto, as pessoas têm que perceber que é com aquela composição da Assembleia durante 6 meses que vão ter que viver. Pronto, mas as pessoas sabem já. O PSD governará, portanto, podem votar no PSD para reforçar a sua liderança nas eleições, de forma que o PSD governe e dê um quadro de estabilidade ao país. É isso que nós temos que dizer. Mas porque nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para fazer análise teórica.
nem análise especulativa. Então, Estamos aqui para ganhar eleições, que é uma coisa diferente. Mas se Luís Montenegro diz que não governa se a direita for maioritária na Assembleia da República, mas sem ganhar o PSD essas eleições, então o que é que acontece a Luís Montenegro? Pois isso, primeiro terá de lhe perguntar a ele. Mas ele já esclareceu que levará essa questão ao PSD, ao Conselho Nacional, imagino eu, à Comissão Política primeiro, mas ao Conselho Nacional com certeza, para o PSD sabe perfeitamente qual é a posição que tem o líder, é com essa posição que vai a eleições e, portanto, a questão depois será analisada. Aliás, será sempre analisada, quer o PSD ganhe, quer não ganhe, e eu acho que o PSD vai ganhar, porque, repare, nós como políticos, nós não somos analistas políticos. Eu até gosto muito de análise política e de análise jurídica, ainda há pouco estava aqui a fazer, sobre as várias soluções que são possíveis, etc. Até gosto muito disso, mas não é esse o meu papel hoje em dia. E, portanto, eu tenho que falar de acordo com o meu papel. E o meu papel é convencer os portugueses de que há uma alternativa a esta, diria, estagnação socialista. É isso. E, portanto, é nessa qualidade que eu tenho que falar aqui aos nossos leitores e aos nossos ouvintes. Não é noutra. Eu sei que, provavelmente, um dia que saia da política, até me dedicarei a fazer alguma especulação. Por isso eu até compreendo muito bem as perguntas, quer da Helena, quer da Susana. Compreendo perfeitamente. Eu compreendo a vossa curiosidade. Só acho que para os portugueses isso não interessa muito, sabe? Os portugueses, isso interessa muito a quem está na bolha política. Os portugueses querem resolver os seus problemas. Há outra questão que também tem a ver com a AD, que foi anunciada antes do Natal e ainda não sabe os termos desse acordo. Afinal, com o que é que as pessoas podem contar? O CDS vai ter quantos lugares nessa negociação? Olha, os termos, enfim, hoje mesmo, quinta-feira, haverá 2 Conselhos Nacionais, do PSD e do CDS, para aprovarem a coligação, mas eu não cometo nenhuma inconfidência, julgo eu, se lhes disser que seguramente o CDS terá 2 deputados, que lhe permite formar em lugar elegível e visível, e terá a possibilidade até de chegar a eleger 4 se o resultado for um bom resultado, e até ainda mais se o resultado for um muito bom resultado. Esse lugar visível, a cabeça de lista, é algum círculo? Isso eu não vou dizer, porque eu vou-lhe falar, vou-lhe dizer mesmo o seguinte, e também não estou a cometer nenhuma inconfidência. Até ontem, quarta-feira, ainda ninguém tinha sido convidado para as listas de deputados, pelo menos no segmento do PSD da AD. Provavelmente no CDS, não sei se o processo estará mais adiantado, mas até imagino que não. Portanto, ninguém tinha sido. E, nomeadamente, não tinham sido os cabeças de lista. Pronto. Portanto, hoje, enfim, estamos a falar, já não sei. Mas se não terá havido contactos, porque, obviamente, os cabeças de lista são normalmente convidados, como sabe, pelo presidente do partido, diretamente. E, portanto, e até outros deputados também, mas em particular esses. E, portanto, eu não sei exatamente isso. Portanto, a questão propriamente, digamos, do sítio exato, quando eu digo sítio exato, digo lugar na hierarquia dos deputados do CDS e dos deputados independentes, não é? E até do PPM, haverá com certeza, embora aí com maior dificuldade de elegibilidade. Isso, eu julgo que é uma coisa que ainda está em afinação, mas será sem dúvida um lugar visível, isso posso dizer. E 2 lugares elegíveis para o CDS não é um acordo quase de caridade? Não. Não estão a ser generosos demais, tendo em conta os resultados do CDS de há 2 anos? Olha, eu acho que não estamos a ser nada generosos demais, porque acho que o CDS tinha toda a capacidade para eleger 2 deputados. E até eventualmente mais, e por isso é que também tem aqui a chance de eleger mais. Mas porquê é que diz isso? Há 2 anos foi há tão pouco tempo, nem sequer em Lisboa conseguiram eleger. As coisas mudaram tanto em tão pouco tempo. Há 2 anos o PS teve maioria absoluta e, entretanto, o Primeiro-Ministro demitiu-se. Bom, portanto, acontecem coisas surpreendentes, não é? Estamos num mundo muito volátil, nunca se esqueça. Já usei esta palavra aqui, mas é verdade, em que tudo tem muita rapidez e muda muito caleidoscopicamente. É isso, exatamente. Bom, mas agora deixe-me só ir ao seu ponto. Eu vou lembrar aqui o seguinte. Na AD original, de 79, de Sá Carneiro, sabe quantos deputados o PSD e o CDS deram ao PPM? 5. Sabe quantos? Calme. Sabe quantos deputados o PSD e o CDS deram aos reformadores? 5. 10. Que, aliás, eram indispensáveis para a maioria absoluta que obtiveram, julgo que no dia 2 de dezembro de 79. Portanto, atenção, que, obviamente, numa coligação também conta. E porquê? Porque também o CDS é um partido histórico.
é um partido que foi sempre um parceiro do PSD. O CDS tem quadros muito úteis ao país e, portanto, tem que se lhes dar essa oportunidade. Portanto, sinceramente, para o PSD, eu julgo que isto, e para o CDS, é um acordo bom, mas ele não é bom para o PSD, para o CDS, para o PPM, para os independentes. Ele é bom para o país. Porque há uma coisa que lhe vou dizer, e também resulta do meu contacto empírico. Mais uma vez, não é esse estudo científico ou pseudocientífico das sondagens. Mas o feedback que eu recebi assim que foi anunciada a AD, da quantidade de pessoas, muitas, que até estavam inclinadas a votar a Iniciativa Liberal e outras Chega, é extraordinário. E porquê? Porque a Iniciativa Liberal, por um lado, pôs-se de fora, como se tem posto sistematicamente. Não é? Nos Açores deitou o governo abaixo, na Madeira não quis fazer governo, ou pelo menos dificultou muito o trabalho de forma a torná-lo quase inviável. Em Lisboa ia praticamente ditando a derrota de Carlos Moedas, em vez da vitória, que foi uma vitória colossal e sem Iniciativa Liberal. Portanto, porque não quis, não porque não tivesse sido convidada. Portanto, isso, e portanto agora está outra vez a querer se pôr de fora. Muito bem, está na sua... Pois, não fica um bocadinho coxa a AD sem a Iniciativa Liberal? Não fica nada coxa. Aqui toda a gente é bem-vinda, mas só é bem-vindo quem quer vir. Quem não quer vir não é. O que eu digo é, quem mostra, digamos, abertura, capacidade de alargamento, de, digamos, abrir horizontes para... não só para a direita moderada, para o centro-direita, para o centro e para o centro-esquerda. Não se esqueça, por exemplo, que no Manifesto dos Independentes aparecem à cabeça pessoas como Daniel Bessa, como António Nogueira Leite, que integraram os governos de Guterres, não é? Pronto, só para chamar, e há mais, mas enfim, estou agora a lembrar-me dos dois, talvez mais sonantes. Portanto, é esta abertura. E isto, obviamente, que alegrou muitas pessoas deste espaço. E nós já vimos que o Chega também se pôs de fora, que o Chega até diz que vai para uma moção de rejeição, portanto deve estar disponível a suportar, via abstenção, o governo do PS. Portanto, quem quer estar dentro de uma solução construtiva, positiva, otimista, que devolva a esperança e a confiança aos portugueses, está naturalmente com a AD. Não tenho dúvidas nenhumas, porque o espírito é o espírito de abertura, não é o espírito de agora estar a ver se é mais um lugar, se é menos um lugar, a coisa dos lugares, compreende. É que é exatamente... Por isso, o espírito sacraneiro foi esse, veja bem, porque naquele caso do PPM e dos reformadores que eu falei, nenhum deles elegia nenhum deputado. E mesmo assim tiveram 10, o que também, sinceramente, até me parece manifestamente demais, mas não há dúvida que isso mostra que a ideia é a abrangência. Um projeto da Aliança Democrática é sempre um projeto de abertura que vai a um espectro muito grande da população. Quem quer ver os seus problemas resolvidos? É nesta mensagem de esperança e de confiança que a AD se edifica e não tenha dúvidas que vai ser um fator enorme de atração e de mobilização do eleitorado para uma vitória justamente desta coligação. Ainda não se sabem alguns dos termos do acordo, para além desta espécie de mercearia e atribuição de lugares a cada um dos partidos. Já se podem saber alguns termos do acordo, linhas vermelhas, condições? Há uma coisa que lhe vou dizer. O acordo vai ser apresentado formalmente. Portanto, nós temos no fundo aqui 3 etapas. A primeira foi o anúncio, quando se fecharam, enfim, as negociações, que obviamente depois decorreram em detalhe mais tarde, mas no fundo quanto aos grandes princípios, e isso foi antes do Natal. Agora, hoje mesmo, 4 de janeiro, temos os Conselhos Nacionais que aprovam a coligação, que são indispensáveis para depois formar as listas, porque no fundo os partidos vão ter uma lista conjunta, não é? E, portanto, obviamente, quando forem formar as suas listas já têm que ter isso em conta, e haverá também uma cerimónia formal de apresentação, em que todo isso será devidamente escutado. Agora, não me peçam a mim que antecipe isso, porque se vamos ter essa terceira etapa, devemos guardar para a terceira etapa essa divulgação. Isto não foi feito ao acaso, foi feito pensado e foi feito desta maneira. E quando é que haverá candidato ao Parlamento Europeu? Porque as eleições são em junho, em circunstâncias normais também. Pois, em breve terá que ser em abril, não é? Em abril terá de ser, portanto, terá de ser. Só em abril? Eu penso que sim, não vejo razão para haver antes. Paulo Portas pode ser uma hipótese como cabeça de lista da coligação? Sinceramente, eu neste momento não tenho, digo-lhe com sinceridade, nenhuma ideia sobre o que é que vai ser. Se tenho poucas sobre as listas do PSD, embora tenha algumas como podem imaginar, sobre as listas do PSD, e digo agora para as eleições legislativas, sobre a lista europeia,
que era um processo que provavelmente estaria agora a começar em termos de escolha se não houvesse eleições antecipadas. Tendo havido eleições antecipadas, é algo que obviamente só vai ser pensado, é mesmo assim, depois das eleições legislativas. Portanto, só nessa altura é que essas decisões vão ser tomadas, porque elas também dependem dos tais resultados de que já aqui falamos tanto. E António Costa, acha que tem hipótese ainda de ser Presidente do Conselho Europeu? Como é que viu o empurrão, por assim dizer, que Marcelo, o Presidente, deu a António Costa para esse cargo? Eu vou agora citar o próprio António Costa, não vou comentar o Presidente da República, mas deixe-me só dizer uma coisa que... Então, por que não? Porque há esse princípio de comentar o menos possível. Embora António Costa diz que não comenta, comentando sempre, não é? Pronto. Mas, enfim, é o seu estilo. Então, deixe-me só... António Costa tem hipótese ou não? É isso. Okay. Não, é essa pergunta que eu quero responder. Porque eu já respondi essa pergunta 500 vezes e a minha posição não mudou com esta mudança de situação, embora eu admita que, enfim, porque o próprio disse, e penso que disse bem, e que nisso esteve bem, das únicas coisas em que esteve bem nesta crise toda, foi que, obviamente, só retomaria a sua vida política quando tivesse clarificado a sua situação judicial. Pronto. Agora, tirando esse aspecto, aquilo que eu disse sempre é o seguinte: António Costa no Conselho Europeu não é uma coisa tão simples, o que não quer dizer que não seja possível, como aqui se está sempre a dizer em Portugal. Que é uma coisa que... Porque as pessoas... Há vários fatores que têm de ser tomados em conta. E o primeiro fator é qual é o lugar do Partido Socialista Europeu. Pronto. Qual é o seu resultado, como é que é, etc. Bom, imaginemos que isso está resolvido. Depois há uma questão de género. Porque tem que haver um equilíbrio entre homens e mulheres. Neste momento, só o PPE, o Partido Socialista Europeu, não apresenta mulheres para nada. O PPE tem a Presidente da Comissão é de PPE, a Presidente do Parlamento é de PPE, a Presidente do Banco Central é oriunda de PPE, embora tenha sido depois nomeada por Macron ou indicada por Macron. Diz que foi a Merkel que teve a ideia, mas eu posso dizer, porque sei que foi Macron que falou com a Merkel sobre isso. Mas o que importa é 3 pessoas que vêm da área do PPE, são 3 mulheres, estão em cargos decisivos europeus. O Partido Socialista não tem nenhuma mulher. E isso vai criar pressão em alguns partidos socialistas para que seja indicada uma mulher. Estou a dizer isto. E outra questão, que é a questão dos eslavos. A questão dos eslavos, porque, obviamente, que na repartição de cargos atual, nós temos uma alemã, uma francesa, uma maltesa, um belga e um espanhol. Não está ninguém da Polónia, ninguém da Roménia, ninguém da Hungria, ninguém da Bulgária, ninguém dos países bálticos, etc. E isso causa uma grande mostra. Estamos a falar de população muito relevante na Europa. Na anterior legislatura não foi assim, porque o Donald Tusk, felizmente agora outra vez, antigo presidente do PPE Polaco. e presidente do Conselho Europeu, polaco, foi presidente do Conselho Europeu. Mas, portanto, temos ainda este aspecto. Portanto, estes aspectos de equilíbrio regional e de equilíbrio de género têm de ser conseguidos, porventura, até pode haver um puzzle em que isso se ajuste a que o Partido Socialista Europeu possa indicar uma pessoa como António Costa, por exemplo. Não digo o contrário. Há um outro ponto em que seria verdadeiramente uma inovação, mas também não é proibido, é mais outro fator, é o quarto fator que eu estou a somar, para dizer que isto não é assim tão líquido quando se fala para aí, porque parece quer e já vai ser e já está. Quer dizer, não é assim. Na Europa não funciona assim. Aliás, António Costa sabe isso muito bem. Ele isso conhece bem. Que é a questão de que, até agora, todos os presidentes do Conselho, não é? Van Rompuy, Tusk e Michel, eram primeiros-ministros em funções. Foi escolhido entre os 27 que estavam à volta da mesa. E não ninguém que estivesse de fora. Ora, como não é crível que seja primeiro-ministro em funções nessa altura, será uma questão difícil também essa ultrapassar. Mas essa aí eu acho a mais fácil de todas, quero que lhes diga, porque em termos do que dizem os tratados, nada impede que seja um antigo primeiro-ministro, ou até uma pessoa que nunca foi primeiro-ministro. Enfim, pronto, portanto, nada impede isso. E, portanto, como nada impede essa chance, eu sinceramente acho que este é o obstáculo mais fácil de remover. Os outros 3, enfim, não diria que... Não acho que sejam difíceis, mas não acho que sejam fáceis. Acho que tem que se ver. Se não para o Conselho Europeu, tem algum tipo de hipótese, por exemplo, para o Parlamento Europeu? Sim, aí já acho tudo mais fácil, sinceramente. Aí acho mais fácil. Para a liderança do Parlamento Europeu? Também, eventualmente, sim. Mas, quer dizer, ser candidato ao Parlamento Europeu é só ele querer, não é? Com certeza que o PS o indicará. Pronto. Até já foi no passado. Pronto. É mais fácil uma eventual escolha para liderar o Parlamento Europeu do que o Conselho? Isso é mais fácil. Diz a minha experiência que é mais fácil, o que não quer dizer que também que seja fácil, mas apesar de tudo é mais fácil.
O que não estou a dizer com isto que não seja possível a outra, não estou a dizer. Só estou a dizer-lhes que aqui em Portugal se fala às vezes como se fosse, pronto, isto agora já está. É só querer e já está. E não é nada disso. A forma como o Presidente falou também. Aliás, bom, mas nós sabemos que o nosso Presidente é uma pessoa muito voluntarista e gosta de ser assim muito assertivo. E não terá tido a intenção, ao contrário, de, ao falar disso, tirá-lo do xadrez? Eu acho que não teve intenção nenhuma dessas, enfim, mas não vou fazer mais comentários, que já tinha dito que não ia comentar e já estou a comentar alguma coisa, já estou a ficar com tiques de António Costa, que diz que não comenta comentando. Pronto, portanto, não quero nada disso. Há uma coisa que vou dizer e que é realmente importante, que é eu acho que é mau falar-se muito nisso para se ser. Normalmente os candidatos que são lançados muito cedo acabam por não chegar. Muitas decisões são decisões de última hora. E, portanto, um certo recato nisso, do ponto de vista, digamos, das chances de se ser, é bom. Portanto, isso acho que é. Portanto, falar demais pode não ajudar, porque não faltam concorrentes, não é? Mesmo no Partido Socialista Europeu. E, portanto, obviamente que indicar os candidatos muito cedo é uma forma de os tornar um pouco mais vulneráveis. Que foi o que o Presidente da República fez. Não foi o Presidente da República que não fez, porque toda a gente está a fazer há muito tempo. O Presidente da República limitou-se a dizer uma coisa que eu ouço toda a gente a dizer há anos, aliás. Nem sequer é de agora. Muito bem, está terminado este Hora da Verdade desta semana. O nosso convidado foi Paulo Rangel, é vice-presidente do PSD, é também eurodeputado, a quem agradecemos mais uma vez ter aceitado o convite para aqui estar, a partir dos nossos estúdios de Gaia. Tivemos a ajuda técnica de Carlos Schmidt e também de José Luís Moreira. Regressamos na próxima semana.